Fala galera do meu canal, começando mais um vídeo aqui, foi uma recomendação de um inscrito, então eu trouxe esse conteúdo para poder agregar na vida de vocês. E antes de falar qual que vai ser o livro que vai embasar nosso vídeo de hoje, já queria dizer para vocês se inscreverem, curtir, comentar nesse vídeo qual que é o próximo tema que vocês querem. Não se esqueçam de compartilhar e ativar os sininhos para poder ficar aí antenado com os próximos vídeos que virão. O livro que vai guiar o conteúdo de hoje é este daqui. Presta atenção. Eu não consigo ler ao contrário. Desvendando os segredos da linguagem corporal. Isso aqui, gente, é ouro. Se vocês entenderem a importância da linguagem não verbal, vocês se preocupariam muito mais em entender o que vocês estão transmitindo de informação não verbal do que com o roteiro do que vocês estão falando. A linguagem não verbal, ela muda muito o embasamento do que você está dizendo. Porque, imagina, você está dizendo alguma coisa para as pessoas e aí você está dizendo assim: oi gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma experiência que eu estou gostando muito, e aí eu queria falar para vocês. Qual que é a confiança, qual que é a credibilidade, qual que é a autoridade que você está transmitindo ali? Nenhuma. Então, o olhar para baixo, né, se você tem ali durante a sua atuação no palco, se você fala cabisbaixo, se você vai caçando coisas que caem pelo chão imaginários, se você vai falando com a energia baixa, tudo isso está sendo transmitido e as pessoas estão interpretando, entende? Então, olhar no olho faz total diferença. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder falar para vocês algo que é muito importante, sabe? Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder falar para vocês algo que é muito importante. Olha a diferença. Você olha no olho, então hoje o conteúdo é voltado para o palco, mas para vídeo, a mesma coisa. Olhar no olho da câmera aqui, ó, é muito importante. Não fica se vendo, não precisa ficar se vendo o tempo todo. Olha no olho da câmera. Olha no olho da câmera porque você desvia essa tensão de ficar se vendo e se corrigindo o tempo todo e você tem uma conexão mais direta com as pessoas. Isso é um detalhe. Mas o mais importante, no palco. Quando você está no palco, é um desafio, mas olhar no olho das pessoas é tão importante porque você gera uma conexão, as pessoas percebem que você está falando com ela. Ainda mais se for um palco grande, com muitas pessoas, você tem que ir caçando os olhares aí ao longo das suas andanças no palco, porque não dá para olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Se você está olhando para pessoas, você está ignorando 99%. Aí você vai encontrando outras, você vai trazendo cada uma delas para dentro do teu discurso, tua palestra. Então, olhar no olho é muito importante. Esse é um primeiro erro que muitas pessoas erram quando vão subir ao palco. Ficar olhando para baixo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam. Tá bom? Porque é ruim, é constrangedor. Não olhem para o chão e, principalmente, olhem no olho das pessoas. Vai ser um pouco desafiador no começo, mas faça. Você vai ver que vai ser totalmente diferente o resultado que você imagina. Você se sente mais confortável, apesar de no começo ser um pouco desafiador, você vai ver que é nada demais. Se no dia a dia você conversa olhando no olho das pessoas, qual é o desafio? Entende? Então olhar no olho, muito importante. Segundo ponto, pessoal, ficar andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não é uma coisa legal porque você acaba deixando as pessoas cansadas e você vai se perdendo e elas também. O andar eu gosto de desenvolver no palco para desenvolver uma ideia enquanto eu estou falando, mas quando eu vou falar algo com mais ênfase, eu paro. E aí eu olho no olho das pessoas e desenvolvo aquela ideia. E você vai sincronizando conforme as suas experiências de público ali no palco, para você casar o seu movimento, dependendo do tamanho do palco, com o que você vai discorrer. Andar para lá e para cá não é legal e também ficar estático eu já não gosto. Eu sou maluco, então quando eu estou palestrando, não sei se você já esteve em alguma palestra minha, mas eu desço do palco, eu vou no público, pego o público, levo pro palco, então eu tenho um movimento ali bem acelerado, só que não é o tempo todo para lá, para lá. É, de fato, calculado e eu entendo, né, como que eu vou ali conduzindo as minhas pernas junto com o meu raciocínio. Então, andar para lá e para cá não é legal. Terceiro ponto da sua linguagem que você erra muito no palco, principalmente quando você é convidado. Então, uma pessoa conversando com você no palco, um bate-papo, e ali tá tendo uma entrevista, cruzar os braços. Não é legal cruzar os braços, porque demonstra esse bloqueio, sabe? Quantas vezes você tá conversando com uma pessoa, você tá tomando, né,
um esculacho, a pessoa está brigando, quando a gente é criança e os pais vão chamar atenção, você cruza o braço, fecha a cara e fica de cara emburrada, porque você bloqueia, né, o teu corpo ali, está demonstrando um bloqueio de ouvir o que o outro quer dizer, porque você não está satisfeito com aquilo, então você se fecha, você se bloqueia. É algo que realmente faz total diferença ali para você ter mais abertura, para você conseguir, né, gerar mais conexão com as pessoas. O outro ponto, né, que é o quarto, é justamente os braços. Quando a gente tem um headset, o microfone que é pequenininho aqui, você tem os dois braços livres. Então é legal você usar os braços para poder se comunicar com as pessoas, usar mesmo das mãos para ajudar a pronúncia visual, sabe? E se você estiver segurando só o microfone e a outra mão ali também disponível, não precisa deixar ela estática, muito menos no bolso, pelo amor de Deus, mas você usa a mão para dar ênfase, para poder gerar ali, né, um movimento, usar do espaço que você tem e, de fato, né, ajudar a pronúncia das palavras com a mão disponível. E se você quiser, você vai gerando uma troca ali, mas é muito comum o palestrante subir no palco e falar assim, vai, onde é que eu coloco essa mão aqui? Parece que o tempo todo você tinha, né, a consciência da mão e era útil. Na hora que você sobe no palco, você fica assim, o que eu faço com isso? Parece que é um membro a mais, né, na tua vida aí. Então a mão ela é muito importante a gente também ter essa consciência de como que a gente vai transmiti-la real time junto com a sua fala. O quinto ponto que eu queria trazer para vocês é algo que é mais refinado, mas é algo que eu gosto muito de prestar atenção pelo fato de eu ser ator também. É as expressões faciais. Porque quando você consegue transmitir, sabe, com verdade, com entonação, quando você consegue mostrar para as pessoas que você consegue falar de uma maneira que elas também se encantem, sabe? Quando você vai exercitando um pouco dessa teatralidade de falar com mais apreço, falar mais baixo, de explodir, de gerar um encantamento, quantas vezes você se sente com medo, você não sabe para onde vai. Isso é muito importante, sabe? Essas brincadeiras de emoções é muito interessante você treinar, porque as microexpressões faciais faz uma importância tão grande no que você está falando que ajuda as pessoas a sentirem aquilo que você precisa fazê-las sentir. Porque palestrar, né, gerar um vídeo, né, ou seja, fazer conteúdo, se comunicar, não é sobre o que você está falando, mas como você faz as pessoas se sentirem. Então, se você tem uma entonação já calibrada, se você usa dos seus movimentos para valorizar ali a tua palestra, e se você consegue transmitir através das expressões faciais a intenção real que você quer com a sua mensagem, você faz as pessoas sentirem melhor qual que é o poder da sua transformação. E isso aí é tão importante, gente, porque ao longo do tempo as pessoas vão esquecer o que você falou, elas podem esquecer do seu rosto, do seu Instagram, mas elas não vão esquecer de como você fez elas se sentirem. E isso faz muita diferença, muita mesmo. Então é um nível de consciência que se você desde já adquirir, você vai começar a fazer suas palestras, você vai começar a fazer as atuações em público e vai ter um resultado muito mais satisfatório. Porque você, recapitulando, vai conseguir falar olhando no olho, passando mais confiança, você não vai cruzar os braços quando estiver em público, você não vai ficar andando para lá e para cá, mexendo o pé e fazendo movimentos repetitivos, você vai entender da importância de falar e dando mais entonação nas palavras com as suas expressões faciais. Então você nada mais, pessoal, vai gerando uma consciência do seu momento em público e você vai dominando a situação de uma maneira racional. Porque falar, conversar, você fala e conversa durante todos os dias da sua vida. Só que quando você está numa situação de destaque e você se torna ali uma pessoa que está detendo, né, as atenções, você começa a pensar demais, a ficar ali emocionalmente abalado. Aí vem a adrenalina, vem o branco, vem a diarreia, vem o xixi na calça e tal, porque você está ali tenso. Mas quando você começa a conscientizar a importância do olhar, a importância dos braços, das mãos para gesticular,
a importância de você não ficar andando demais para lá, de você entender a importância das expressões faciais e você ser mais consciente das técnicas em palco, você domina a situação e aí conforme o tempo vai passando, você vai palestrando, você vai entendendo que palestrar é a mesma coisa que conversar. Só que quando você não tem experiência, não é fácil falar para você, olha, você vai palestrar tal dia, né? Então, palestrar é a mesma coisa que conversar. Você faz isso, faz assado, e você vai lá e faz. Não é fácil, porque quando a gente está sendo a gente, vivendo no nosso dia, a gente não tem consciência que a gente é assim. A gente não tem consciência de como nós estamos nos portando, porque a gente está vivendo em primeira pessoa, os outros que estão vendo a gente. Então esse processo de consciência, né, do seu corpo, do seu rosto, da sua voz, dos seus olhos, que você vai exercitando, né, palestra por palestra, a cada experiência que você tem de falar em público, você vai ficando mais seguro e vai entendendo que palestrar, gravar um vídeo, é como se estivéssemos conversando, e é isso que eu estou fazendo com você agora. Meu muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que você coloque em prática essas 5 perspectivas da linguagem corporal no palco para você ficar mais preparado e mais seguro. Deixe nos comentários qual é o próximo assunto que você quer que eu traga aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, de ativar os sininhos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!